Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos à 18ª aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. E essa aula, na verdade, é uma continuação do assunto que a gente vinha abordando na aula passada, então eu vou direto ao ponto. Eu estou inclusive aqui com a lousa já meio que pronta. Essa foi a lousa da aula número 17, na qual a gente viu algumas aplicações dessa formulação integral de volume de controle aplicada a esse princípio de balanço de quantidade de movimento, tá? Então, eu basicamente enunciei aqui esse princípio, né? Apresentei esse fator de correção para esse fluxo de momento, que foi uma ideia do Boussinesq, para que a gente não precisasse de fato realizar essas integrações nas superfícies de controle, ou seja, entradas e saídas do volume de controle, porque muitas vezes eu não sei como que a velocidade varia ali naquela área. Então o Boussinesq propõe um fator de correção para que eu não precise integrar, e aí eu posso usar simplesmente, né, na equação 2, a vazão máxima multiplicada pela velocidade média naquela entrada ou saída, juntamente com o fator de correção para esse fluxo de momento, né? Aqui eu chamei a atenção para o fato de que esse sinal do produto escalar V escalar N vai ser positivo ou negativo em função desse cara ser uma saída ou uma entrada, né? Então a gente já coloca aqui nessa expressão aqui no final dessa página essa equação integral já com sinais corretos das entradas e saídas, e aqui para os somatórios, porque eu posso ter volumes de controle com várias entradas, várias saídas. Hoje eu vou resolver aqui um problema no qual eu vou ter 4 saídas e uma entrada, já aplicado ao princípio de balanço de quantidade de movimento angular, né? Enfim, e aqui a gente resolveu alguns probleminhas na aula passada, tá na aula 17, problema de uma placa que recebe um jato horizontal, e aí no final da aula a gente enunciou esse exemplo 3 de um cotovelo defletor, no qual eu entro com velocidade V1 na entrada e saio com velocidade V2 na saída. Esse cara tem uma deflexão de 30 graus e ao mesmo tempo uma variação de área, né? Então aqui eu tenho uma variação não só na direção, mas na intensidade da quantidade de movimento que entra em relação ao que sai. A gente sabe pela segunda lei de Newton que variação de quantidade de movimento implica em força. Então esse cotovelo vai experienciar evidentemente uma força, e vão ser as forças de reação que eu vou ter que estimar aqui para garantir que ele vai ficar ali no lugar. Então eu vou resolver essa questão que ficou faltando na última aula, e em seguida pretendo apresentar aqui o princípio de balanço de momento angular. Então vamos nessa, só para a gente lembrar aqui, essa é a minha geometria. Eu já fiz aqui uma decomposição em relação aos componentes x e z dessa minha velocidade V2 na saída, né? Só para deixar aqui claro quem é a componente em x e z em relação a cosseno e seno do θ, eu vou ter que usar isso daqui em algum momento. Aqui eu desenhei um diagrama de corpo livre da minha geometria e coloquei os dados do problema, inclusive escrevi dado do problema, né? Fica faltando um S aqui que eu acabei de ver. Então, dados do problema, eu tenho um cotovelo defletor de 30 graus com essa água que escoa com vazão de 14 kg por segundo descarregando para a atmosfera, e eu dou uma pressão na entrada que é maior do que a pressão atmosférica, bem maior na verdade, né? São 2 vezes a mais além da pressão atmosférica, né? 202,2 kPa. Eu dou áreas de entrada e saída e falo inclusive esse fator de correção para o fluxo de momento e pergunto, né, qual que é a força para manter esse cara no lugar. Então vamos começar essa aula de hoje resolvendo esse problema para a gente poder dar sequência aos assuntos que vamos abordar aqui nesse curso, tá? Pois bem, então comecemos do começo. Aqui eu vou ter que estimar as velocidades V1 e V2. Não tem como resolver esse problema sem estimar V1 e V2. Então eu vou usar a vazão máxima para isso. Deixa eu ver se eu ponho minha câmera aqui para aparecer. Apareci. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou estimar V1 e V2. E eu vou usar isso para resolver a questão, e vou estimar V1 e V2 partindo do princípio da conservação da massa. Então, V1 vai ser igual a m ponto dividido por ρ A1, e V2 vai ser igual a m ponto dividido por ρ A2. Usando o princípio da conservação da massa, eu estimo aqui uma velocidade V1 que vai valer 1,24 metros por segundo. Eu coloquei aqui minha cara para aparecer, mas ela decidiu não aparecer mais. Assim, eu acho que esse programinha tem vida própria. E V2 vale 20 metros por segundo.
Então, eu já vou começar logo fazendo um somatório de forças que atuam no volume de controle, enunciando o meu princípio de balanço de quantidade de movimento, uma formulação integral, já assumindo algumas hipóteses restritivas aqui, né? Eu vou assumir, então, que o meu escoamento ele é em regime permanente. Não escrevi aqui, mas estou falando. E aí, se eu assumo isso, a minha equação vai ser somatório de forças atuando no volume de controle igual ao somatório nas saídas. Aqui eu tenho só uma saída. Desse produto beta m ponto velocidade média na saída, menos o somatório nas entradas. Eu tenho aqui só uma entrada, da mesma composição de termos. Beta m ponto velocidade média. Agora, essa equação aqui, a gente tem que lembrar, ela é uma equação vetorial. Então, para eu resolver esse problema, eu vou ter que decompor esse cara nas suas componentes. Então, façamos isso. Vamos começar na direção x. Na direção x, o que a gente vai ter? A gente vai ter o somatório de forças em x. Vamos olhar aqui para o nosso diagrama de corpo livre. Eu tenho a força resultante na direção x e tenho essa força devido à pressão na entrada, P1A1. Então, na direção x, eu vou ter força resultante, atuando em x, mais P1 manométrico A1. Eu estou escrevendo aqui manométrico de propósito, quero chamar a atenção para esse fato, igual o somatório, né, de beta m ponto velocidade média, saída e entrada. Veja, a saída aqui, na direção x, eu vou ter só a projeção de V2. Então, eu vou ter V2 cosseno θ ali, né? Então, eu vou ter beta m ponto, que multiplica V2 cosseno θ, isso aqui seria saída, e menos a entrada. A entrada eu vou ter simplesmente V1. Então, com esses dados aqui, todos eles foram dados no enunciado, eu consigo estimar a minha força resultante em x. Eu vou ser bem assim, objetivo na solução dessa questão, porque isso aqui é uma finalização da última aula, eu tenho mais coisa para apresentar hoje para vocês, tá? Esse cara vai ser menos 2053 Newton. Beleza? Estou aqui dando aula e meu cachorro está se coçando todo no sofá, tadinha. Olivia, você e sua alergia, Olivia. A Olivia é um vira-lata, velho. Mais alérgico do Brasil, assim. Bom, temos aqui a força resultante em x. Vamos resolver na direção z. Vai ser muito parecido também aqui. Na direção z eu vou ter a minha força resultante em z. Repare que eu não tenho outro tipo de força atuando em z, porque essa pressão P2 ela é zero, porque esse cara descarrega para a atmosfera, tá? Então até não comentei, mas esse é o motivo pelo qual não considerei P2 como parte da solução da minha componente em x da força, porque esse cara descarrega para a atmosfera. Ou seja, em outras palavras, é falar que P2 manométrico é zero. E aí, eu só vou considerar as pressões manométricas, porque a pressão atmosférica ela vai atuar em tudo assim, né? Aqui eu vou ter pressão atmosférica, PATM. Aqui eu vou ter, sempre assim, na direção normal, né? Se eu conseguir desenhar, uma pressão atmosférica. Então, como esse cara atua em todas as faces por igual, pressão atmosférica, não faz sentido eu considerar aqui uma força equivalente a esse cara, porque o P2 é igual à pressão atmosférica, atua em todos os lados. O que eu vou considerar em termos da contribuição do campo de pressão na força resultante aqui é só P1, porque P1 é um cara que é muito maior do que a pressão atmosférica. Então é esse excedente em relação à pressão atmosférica que vai ser considerado para fins de cálculo dessa força resultante no meu diagrama de corpo livre, tá? Espero que tenha ficado claro, galera. Vamos lá. A minha força resultante em Z vai ser só a força realmente do apoio lá, que vai ter que segurar no lugar esse cara. E eu só tenho componente em Z na minha saída. E esse cara vai ser positivo, esse cara vai ser simplesmente beta m ponto V2
seno θ. E aí, se eu substituo valores, a minha força resultante em Z vai ser de 144 newtons. Aí, repara o seguinte, essa força resultante, ela é negativa na direção X e positiva na direção Z. Então, ela está meio que nessa direção aqui, ó, a força resultante. Vamos interpretar isso daqui, né? Eu até vou subir esse desenho e falar, bom, vou colocar aqui perto, né? A minha força resultante, ela está aqui, ó, FR. Deixa eu pôr minha câmera aqui para poder interpretar isso com vocês. Repare o seguinte, pessoal. Esse cotovelo, ele vai mudar a direção do fluxo, ele entra assim e sobe. Então a tendência quando ele sobe é que ele jogue matéria nessa direção e ele tenda a querer tipo, descer para cá. E aí para eu segurar esse cara no lugar, eu vou ter que puxar ele de volta assim. Só que, ao mesmo tempo, se eu olho para a minha pressão aqui, P1A1, e vejo que ele é muito maior do que P2A2, por mais que eu esteja acelerando o fluxo na direção positiva do movimento, o que iria gerar uma tendência do cotovelo ir para trás, essa pressão também é muito grande aqui na entrada, então ela empurra ele para frente. Então acaba que para eu segurar esse cotovelo no lugar, eu tenho que fazer uma força para cima e para trás, porque a pressão aqui é muito grande, quer empurrar o cara para frente, então tem que puxar ele para trás para manter ele no lugar, né? Só que ao mesmo tempo, como eu empurro para cima o fluxo, ele vai querer descer, então tem que puxar ele para cima para manter ele no lugar. Por isso que a força resultante é inclinada nesse sentido, né? Se a minha pressão aqui não fosse tão grande, P1A1, eu talvez tivesse simplesmente que fazer uma força resultante no outro sentido em relação a X. Mas como o P1A1 é muito grande, esse cara vai querer empurrar para frente o cotovelo, eu tenho que segurar ele para trás para manter ele no lugar. Tá? Então está interpretado aqui a questão, e essa questão ela finaliza aquele assunto que eu comecei a falar na última aula. Bom, eu queria dar continuidade então assim em termos de assunto, né, no nosso curso e falar agora sobre esse princípio de balanço de momento angular ou momento da quantidade de movimento. Então aqui eu vou pôr minha câmera aqui no canto, que está sendo bastante rebelde hoje, enfim, quero que ela fique quietinha ali, ela não quer ficar. Espero que... agora ela ficou ali, massa. Então acho que eu posso escrever no quadro e ela vai continuar ali. Então agora vamos falar sobre esse princípio físico muito interessante. E eu vou ter um exemplo aqui legal para a gente resolver hoje, que é a equação... Deixa eu pôr meu teclado aqui mais para frente. Do momento angular. Né? Momento angular também é uma palavra que a gente costuma chamar de momento da quantidade de movimento. Então eu vou inclusive começar aqui essa aula definindo um pouco de vocabulário, que eu acho que é importante. Sempre que a gente entra no campo das coisas que giram, e rodam, isso gera bastante confusão na engenharia. Então momento angular a gente também pode chamar de momento da quantidade de movimento. Então vamos começar com algumas definições de vocabulário. Vamos nessa. Algumas definições. Isso aqui é vocabulário, para a gente poder falar a mesma língua. Primeira definição é a definição de momento de uma força, que a gente chama também de torque. Tá? Isso aqui, por definição, você já deve ter visto isso, mas eu acho que não custa eu repetir aqui. Se eu tenho uma força F, o momento dela vai ser um braço de alavanca que multiplica vetorialmente essa força. Isso vai ser igual ao torque provocado por essa força. Então esse cara aqui seria torque, esse cara aqui seria força, e esse cara seria um braço de alavanca. Perfeito. Uma outra definição de vocabulário, assim, que é importante para a gente colocar antes de começar a aula de hoje, é a ideia do momento da quantidade de movimento, ou momento do momento linear, que são sinônimos, né? O que esses vocábulos pretendem abarcar aqui?
simplesmente o seguinte: se momento linear ou quantidade de movimento a gente sabe que é definido como sendo a massa vezes a velocidade, o momento desse cara vai ser R vetorial isso daqui. Eu vou chamar esse cara de H. Hzão. Tá? O Hzão seria o momento da quantidade de movimento. Perfeito? Vai existir, evidentemente, relação entre torque e momento do momento linear ou momento da quantidade de movimento, assim como existe uma relação entre força e quantidade de movimento, né? Pela segunda lei de Newton, que se aplica tanto às questões translacionais quanto rotacionais. Então, para a gente começar essa aula assim, tentando clarear esses espaços sombrios do pensamento que sempre surgem quando a gente está lidando com as coisas que giram, e eu sei que isso é um drama na engenharia, né? Quando está todo mundo ali se movimentando translacionalmente, assim, corpos transladando, é de boas. Começa a girar, isso dá um nó na cabeça. Então eu queria começar essa parte da aula fazendo uma analogia entre as quantidades lineares e as quantidades angulares correspondentes na forma de uma tabela. Então vamos colocar isso daqui para ficar bem organizado o nosso rolê. Analogia entre quantidades lineares e angulares correspondentes. A gente costuma fixar muito conceito quando a gente olha para a questão das analogias, né? Quando a gente faz uma comparação com algo que já é mais familiar para a gente, fica mais fácil a gente meio que aceitar um novo assunto. Então aqui, vou fazer uma tabela. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou minimizar esse quadro para poder fazer uma tabela realmente maior. Então, vamos lá. Acho que está de boas. E aqui eu vou dividir no meio. Vamos pôr aqui uma barra bem no meio. E vamos escrever aqui com uma letra pequena, que seria uma quantidade linear e aqui uma quantidade angular. Vou usar essas duas palavras, vocês vão entender que linear é o que está andando linha reta e angular é o que está girando. Beleza? Então vamos pegar aqui e vamos começar, sei lá, com a primeira quantidade assim que a gente pode ter para poder descrever algo que está se movimentando assim, que é a própria massa. Então a gente começa com a massa, que vai ganhar a letra M, e a sua parcela angular correspondente, vou puxar uma setinha para cá, vai ser o que eu chamo de momento, Shift Ctrl L, obrigado, momento de inércia. Momento de inércia. O que é massa vira momento de inércia na descrição desse movimento angular. Esse D está horrível, deixa eu desenhar ele de novo. D inércia, está ótimo, perfeito. A segunda quantidade linear, que vai ter uma correspondência em uma quantidade angular equivalente, vai ser a aceleração linear de um corpo, a aceleração linear. Esse cara eu vou chamar simplesmente de A, vetor, e ele vai ter o seu correspondente na aceleração angular, evidentemente. Então aqui a gente vai colocar aceleração. Essa tabelinha eu acho que ela é útil assim, tá? Aceleração angular, que eu vou chamar de alfa vetor. Uma terceira quantidade de interesse é a velocidade linear. Que geralmente é chamada de V nos nossos contextos, que vai ter a sua correspondente à velocidade angular de um corpo ou objeto que gira. Angular. E esse cara eu vou chamar de ômega. Bom, uma outra quantidade que é interessante que aparece na segunda lei de Newton é o momento.
momento linear ou quantidade de movimento. Esse cara ele vai ser a massa vezes a velocidade. E aí a sua correspondência no contexto angular vai ser o momento angular de um corpo. O momento angular de um corpo, ele vai usar os análogos, né? Então, se é massa vezes velocidade, aqui vai ser momento de inércia vezes velocidade angular. O que mais que a gente tem de correspondente? Bom, força, evidentemente, que geralmente vai receber a letrinha F. Esse cara vai ter uma correspondência no torque, no nosso contexto de coisas que giram. Torque, que geralmente eu vou chamar de T. E a coisa continua, assim, além da força, eu posso ter, por exemplo, o momento da força. O que seria o momento da força? Seria R vetorial a força, que é o próprio torque. Então aqui já vai existir uma correspondência, tá? E aqui o que eu teria de mais parecido seria um momento da quantidade de movimento. Momento da quantidade. Deixa eu colocar esse cara aqui, puxar para baixo, porque eu queria estender assim o meu quadro. Então vamos pôr aqui para baixo. Puxar aqui, fazer aqui duas barras paralelas, que não ficaram nem um pouco paralelas nesse contexto, né? Ai, ai. Maravilha. Para a gente poder continuar. Então, momento da quantidade de movimento, que seria esse H, que é R vetorial mv. E aí, a correspondência que existe em termos da segunda lei de Newton para esse cara é a seguinte. A minha segunda... Como é que escreve segunda? Ah, não sei. Vou pôr segunda aqui. Segunda lei de Newton. Ela vai ter uma versão angular, uma versão linear, uma versão translacional, uma versão rotacional. Eu às vezes esqueço a minha canetinha tipo, em cima da mesa, e aí o meu mouse não consegue ter autonomia para poder se movimentar, né? Porque isso aqui é tipo um mouse, né? Tem o mesmo efeito. Então deixa eu sublinhar isso daqui, segunda lei de Newton. Num contexto de corpos materiais, essa segunda lei a gente conheceu para a versão translacional como sendo somatório de forças igual a massa vezes a aceleração, que é igual a variação com relação ao tempo da quantidade de movimento. E na versão rotacional vai ser somatório de torques igual a momento de inércia vezes aceleração angular ou a derivada com relação ao tempo desse produto I ômega, momento de inércia vezes velocidade angular. E aí vai existir também uma correspondência na formulação integral desses dois princípios. Então aqui eu vou colocar uma outra linha, que eu acho que cabe. Deixa eu fazer o seguinte. Vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu fazer o seguinte. Isso, garoto. E aqui eu vou puxar mais uma linha e escrever formulação integral, porque existe uma correspondência entre a formulação integral do balanço de quantidade de movimento e do balanço de quantidade de movimento angular ou de momento da quantidade de movimento. Então eu vou escrever aqui formulação integral. E vou enunciar por analogia. Tá? Então a formulação integral que a gente viu para esse princípio físico, vou até aumentar o quadro aqui para ficar melhor a gente conseguir colocar aqui, era canetinha, somatório de forças atuantes num volume de controle era igual à derivada com relação ao tempo da integral no volume de controle do produto ρV dV mais a integral nas superfícies de controle do produto V ρV escalar N dA. E aí vai ter uma correspondência aqui na versão angular, que eu quero mostrar para vocês hoje, dar um exemplo de aplicação bem legal, no qual o somatório de torques atuantes no volume de controle vai ser igual à derivada com relação ao tempo
da integral no volume de controle do produto vetorial R vetorial ρv dv. Então, para você transformar uma na outra, é só meter R vetorial nas coisas e substituir força por torque. E aqui mais uma integral nas superfícies de controle de R vetorial v. E aqui eu vou colocar ρ, uma velocidade relativa, e aqui vai mudar um pouquinho, e eu vou explicar por que vai mudar um pouquinho, escalar n dA. Então, a única coisa que mudou aqui, a menos do R vetorial, né, que aparece na versão angular, e do torque que substitui força, é que eu tenho uma velocidade aqui relativa, VR, que vai ser igual à velocidade V do fluido, naquela saída ou entrada, menos a velocidade da própria superfície de controle naquela saída ou entrada. Então vamos colocar aqui, ó, velocidade relativa. E eu vou explicar por que esse cara muda um pouquinho nesse contexto. Aqui é uma velocidade do fluido. E com o exemplo de aplicação vai ficar bem claro o que isso aqui realmente significa. E esse VSC é a velocidade da superfície de controle. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso daqui, velho. Velocidade da superfície de controle. Pronto. Né? Vai ficar mais claro por que existe uma velocidade relativa aqui. Tá? Isso vai ficar claro no exemplo. Bom, os principais tipos de aplicação desse princípio físico são em turbomáquinas. Então vamos escrever isso daqui. Aplicações principais vão ser em turbomáquinas. Exemplos de turbomáquinas: bombas centrífugas, turbinas, ventiladores, por aí vai. E aí, é justamente pelo tipo de aplicação que a gente vai definir aqui uma velocidade relativa nessa segunda integral, que não precisaria ser definida no caso da formulação integral para uma aplicação translacional, porque geralmente as aplicações que vão envolver esse princípio vão ser de coisas que vão estar girando. Então, os volumes de controle vão ficar girando. Por isso vai ser uma velocidade relativa, aquele cara que vai de fato fazer uma contribuição para o surgimento de um torque. Vai ficar mais claro quando der aqui um exemplo. Então vamos para o exemplo, porque eu acho que com esse exemplo de aplicação, muitas das dúvidas que talvez tenham surgido nesse momento vão ser sanadas. Tá? Então vamos aqui para um exemplo. Exemplo. O meu problema é o seguinte. É um aspersor de jardim que será conectado, melhor, que será utilizado como uma turbina para gerar potência. Aqueles caras que vai girando assim no jardim, só que vai ser um aspersor bruto, grande assim, né, que vai gerar potência para a gente. Eu vou desenhar aqui. Bom, esse cara vai receber a água que vai entrar na base com uma vazão de 20 litros por segundo. 20 litros por segundo. Ele vai estar sujeito a uma rotação de 300 RPM. O diâmetro do jato é de 1 centímetro. Ele vai ter 4 bocais de saída. O raio do aspersor é de 0, vou pôr assim, R igual a 0,6 metros. E aí, eu quero que você estime a potência elétrica produzida. Eu vou começar, evidentemente, fazendo um desenho para a gente poder contextualizar esse problema. O que a gente está realmente chamando de aspersor, né? Vamos fazer aqui uma figurinha para a gente poder desenhar. Então, vou pegar vermelho. Eu vou ter aqui, ó, isso, tá melhor agora, perfeito.
um X, eu estou vendo por cima esse cara. Aqui eu botei um cara que vai girar. E vai ter um torque de eixo vinculado. E aí eu vou ter, deixa eu fazer um desenho maior aqui. 4 bocais de saída. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Esse aqui ficou meio feio, né? Foda-se. E um aqui. Esses caras vão estar cuspindo água, nesse sentido. Vai ter água saindo aqui. Vai ter água saindo aqui. Vai ter água saindo aqui. Então esse cara vai estar, tipo, girando assim. Nesse sentido, está desenhando a seta. E aí vai ter uma vazão mássica, M ponto, que vai estar saindo em cada bocal. Né, M ponto bocal, M ponto bocal. Opa. Tem uma vazão mássica aqui. É bom indicar M ponto bocal. E cada um desses bocais também vai estar vinculado a uma velocidade de saída do jato. Então vou pôr aqui V jato. Aqui eu vou pôr V jato e aqui eu vou pôr V jato. Tirar minha cara daqui. V jato. Bom, o meu volume de controle eu vou desenhar de verde. Vai ser tipo um cilindro, velho, que engloba esse cara aqui, né? Então, esse aqui é uma vista superior. Deixa eu ver, cadê minha seta? Aqui, achei. Vai ser um volume de controle que engloba essas saídas. É difícil desenhar isso aqui, velho, mas enfim. É isso, vai ser um volume de controle. Perfeito? Eu vou aqui escrever algumas hipóteses restritivas que eu vou utilizar para começar a resolver esse probleminha aqui. Vou pôr de azul. Hipóteses que eu vou adotar. Hipóteses. Primeira hipótese é que o meu escoamento ele vai ser ciclicamente permanente. O que significa isso? Que ele vai ser permanente para um observador que gira junto com o cabeçote do aspersor. Então, se está girando junto com o cabeçote, você vai ver tipo, sempre a mesma coisa. Você não vai ver tipo, aquelas engasgadas tipo, do bocal. Assim. Você vai sempre enxergar tipo, um jato em cada bocal. Você vai estar girando junto com o cara, pá, enxergando a mesma saída ali. Beleza? Segunda hipótese, que eu vou ter pressão atmosférica em todas as saídas. Não vou ter uma pressão diferente ali que vai gerar um torque extra, pressão tudo atmosférica. Perdas por atrito desprezíveis. O que mais? Diâmetro do jato muito menor que o raio R do aspersor. Então essas vão ser as minhas hipóteses restritivas. Se eu aplico essas hipóteses restritivas, principalmente essa daqui de escoamento ciclicamente permanente, eu vou ter a seguinte equação de balanço de momento angular. Deixa eu até salvar isso daqui também. Eu vou ter o seguinte, somatório de torques atuantes no volume de controle. Esse cara vai ser igual à integral nas superfícies de controle de R vetorial V, ρ, V relativo, escalar N, dA. Bom, agora, se a gente lembra daquele princípio de balanço de quantidade de movimento, a versão não angular, a versão não rotacional, a versão translacional, a gente tinha o seguinte, aquela integral na superfície de controle de V, ρ, V, escalar N, dA,
a menos daquele fator de correção para o fluxo de momento era uma vazão mássica vezes uma velocidade numa saída ali, né, a menos do beta. Nesse caso aqui, deixa eu só escrever o seguinte, né, isso aqui é o que a gente tinha para o caso era o que tínhamos para o caso linear. Vamos postar. Beleza? Uma outra informação que eu queria compartilhar com você é o seguinte. Nesse caso específico, os 4 eixos, eles estão no mesmo plano. Perfeito? E, além disso, acho que não vai caber aqui, vai caber. E, além disso, o meu R vetorial V, esse cara, deixa eu escrever aqui com modo de texto, está alinhado com o meu termo de torque de eixo. Vamos voltar para a figura. R vetorial V. Né? Se eu desenho aqui, sei lá, cadê? R, nesse sentido, o meu V é sempre normal, a R, a minha velocidade de saída do jato, né? R vetorial V do jato, esse cara aqui vai estar sempre alinhado nesse eixo que entra no plano do quadro, que é o mesmo eixo que eu vou ter torque, né? Eu vou ter um torque nesse mesmo eixo pela regra da mão direita. Então esses caras vão estar alinhados. Dessa forma, não faz sentido eu usar uma versão super sofisticada, vetorial, porque está tudo no mesmo plano, tudo alinhado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, repare, esse cara aqui, ó, ρ, VR e tal, esse cara, velho, é um escalar. Porque tem V escalar N. Esse cara aqui é vetor. Só que esse vetor e esse vetor, que é o torque, esses caras aqui, eles vão estar alinhados. Né? Então não tem porquê eu ter que usar uma equação vetorial para resolver esse problema. Então o que eu vou propor é o seguinte, que esse torque de eixo, o módulo dele, vai ser simplesmente o somatório. Olha que elegante e olha que interessante e olha como vai resolver facilmente o nosso problema. Nas saídas de um raio que multiplica uma vazão mássica que multiplica uma velocidade. Agora a pergunta é, que velocidade que vai ser essa daqui? É essa. Essa é a pergunta. Então vamos fazer uns cálculos aqui, umas estimativas, para a gente tentar entender esse problema direito. Assim. Porque veja só, no enunciado eu te dei a rotação dele, do aspersor, e te dei uma vazão mássica. Se eu tenho uma vazão mássica, uma vazão volumétrica, enfim, e as áreas de saída dos bocais que eu tenho, eu consigo estimar essa velocidade do jato. E se eu tenho a rotação, eu consigo estimar a velocidade linear dos bocais. Vamos ver se elas são iguais, se elas são diferentes. Vamos entender esse problema, tá? Então, vamos fazer umas estimativas aqui. Vou escrever o seguinte para vocês. Note que a velocidade no jato relativa, né, à saída do bocal, então vou escrever aqui, ó, velocidade do jato relativa à saída do bocal, tanto faz se está girando o bocal ou não. Qual que é a velocidade que ele está saindo ali? Isso vai depender, evidentemente, da vazão mássica. Vai ser igual a minha vazão volumétrica que entra, dividido por 4 vezes a área do jato. Por que 4? Porque essa vazão ela alimenta os 4 bocais de saída. Então, a do jato em cada saída vai ser 1/4 dessa vazão dividido pela área do jato. Tá? Se você calcula isso daqui com os dados do enunciado, esse cara vai dar uma velocidade do jato, depois faça em casa essa conta aí, que vai ser de 63,66
metros por segundo. Perfeito? Agora, a velocidade do bocal relativa vai ser ômega-r. Né? O ômega vai ser 300 RPM. Então, para eu transformar em radianos por segundo, eu multiplico por 2π, vai dar em radianos, e divido por 60, porque são segundos, que multiplica o raio, que é 0,6. Daqui eu vou ter uma velocidade do bocal que vai ser de 18,85 metros por segundo. Repare que eu tenho duas velocidades diferentes. Então, o bocal está girando a 18,85 metros por segundo e o meu jato está saindo ali com uma velocidade relativa em relação ao bocal de 63,66 metros por segundo. Então, a velocidade, né, que efetivamente vai transmitir torque útil no eixo vai ser essa velocidade relativa do jato menos do bocal. Vamos escrever isso daqui e, por enquanto, isso pode parecer confuso para vocês, mas eu vou interpretar essa questão de 1000 formas diferentes ao longo da execução dela e eu intuo que as coisas vão se clarear ao longo do caminho. Curte só. A velocidade que efetivamente transmitirá torque útil ao eixo será essa velocidade V relativa, que vai ser a velocidade do jato relativa ao bocal menos a velocidade do próprio bocal. Isso aqui vai ser 44,81 metros por segundo. E aí o meu torque de eixo, ele vai ser 4, que é o número de saídas, vezes o raio, 0,6, vezes a vazão máxima por saída, que é de 5 kg por segundo, vezes essa velocidade relativa, que é de 44,81. Isso aqui vai me dar um torque de eixo de 537, acho que é, 37,7 newton vezes metro. Né? E aí, a potência elétrica, a gente sabe que potência é força vezes velocidade, ou torque vezes velocidade angular. Então, esse cara vai ser o ômega vezes esse torque de eixo. Isso daqui vai ser, então, 300 RPM vezes 2π sobre 60, para dar radianos por segundo, vezes 537,7. Isso aqui vai me dar uma potência de 16,9 kW. Agora, bora dar uma discutida aqui nessa resposta e explorar alguns limites assintóticos interessantes para a gente poder entender essa relação entre torque, velocidade angular e potência, porque eu acho que isso aqui é muito útil para o aluno de engenharia. Repara o seguinte, velho. Não pôde de vermelho. Opa. Ctrl Z, Shift, Ctrl L. Note que potência vai ser uma velocidade angular vezes um torque de eixo. Tá? Se o meu ômega é igual a zero, a minha velocidade do bocal vai ser igual a zero. E aí, a minha velocidade do jato relativa ao bocal vai ser igual à própria velocidade do jato, que nesse caso aqui é de 63,66 metros por segundo. Perfeito? Se eu uso esse valor aqui, nessa expressão, para computar o torque de eixo, em vez de pôr 44,81, que é a velocidade relativa, ponho 63,66, que seria a velocidade relativa. Se eu não tivesse o aspersor girando, eu teria um torque ali de eixo máximo.
que valeria 764 newton vezes metro. Esse seria o caso de você segurar ali o aspersor e não deixar ele girar. Se você prende ele, você tem o máximo torque ali. Ou seja, quando ele começa a girar, você diminui esse torque, mas ao mesmo tempo você adquire velocidade angular. Então você viabiliza que haja uma potência. Se você segura esse cara aqui, a potência vai ser zero, ele não gira. Mas o torque vai ser máximo. Tá? Então, se ômega é zero, essa velocidade relativa ela é máxima, o torque é máximo, mas como o ômega é zero, eu não tenho potência nenhuma. Esse cara também é zero. Esse seria um caso extremo, um limite assintótico. Num outro limite, se eu tivesse, sei lá, um torque de eixo igual a zero, né? Ou seja, eu desconecto o meu eixo do aspersor, desengato ele, e eu sei que o meu torque de eixo, pela minha expressão, vai ser o raio vezes a vazão mássica vezes uma velocidade. A vazão mássica não tem como ser zero, o raio não tem como ser zero. Então essa velocidade é zero. Só que quem é essa velocidade? Essa velocidade é a velocidade relativa do jato em relação ao bocal. Então isso implicaria que a velocidade do jato relativa ao bocal seria igual à própria velocidade do bocal, que seria 63,66 metros por segundo. Se eu faço uma engenharia reversa, já que essa velocidade do bocal vai ser o número de rotações por minuto vezes 2π sobre 60 vezes o raio, 0,6, eu descubro que nesse limite em que o torque de eixo é nulo, eu vou ter um cara girando ali a 1013 RPM. Então, nesse caso, eu tenho rotação máxima, mas tenho torque zero. Então, eu tenho dois limites assintóticos interessantes, né? E, novamente, se esse cara é zero, ele também não gera nenhuma potência. Então, a gente poderia inferir que talvez exista uma curva. Se a gente fosse traçar aqui essa curva de potência em função das rotações, no qual eu vou ter um valor de máximo. É difícil desenhar parábola aqui, velho. Isso, foda-se. Um valor de máximo aqui. Então aqui eu teria um valor de potência máxima. E aí eu teria uma rotação por minuto ótima, vamos por assim. Eu já sei que a rotação máxima que eu vou ter é de 1013 RPM num contexto de torque zero. Vamos tentar descobrir uma expressão para a gente quantificar exatamente qual é essa rotação ótima que vai me gerar um torque, uma potência máxima. Porque é isso. Se você segura o aspersor, deixa ele fixo, o torque ali é máximo, mas a velocidade angular é zero, ele não gira. Se você desengata ele do aspersor, ele vai girar pra cacete, mas torque zero, também não transmite potência. Vai existir um valor ótimo ali. Só um segundinho, tá chovendo muito aqui em casa, eu vou ali fechar uma janela e já volto, tá? Bom, já fechei minha janela, vamos dar continuidade aqui. Eu vou tentar propor uma expressão que relacione tudo isso, né? Essa potência com a velocidade angular, com o número de rotações por minuto, com a vazão mássica, com as áreas do jato, enfim, com essas expressões todas. O que a gente tem é o seguinte, a gente sabe que essa potência vai ser igual a uma velocidade angular vezes um torque de eixo. A gente sabe que o torque de eixo, pelo princípio de balanço de quantidade de movimento angular, vai ser 4 vezes o raio do aspersor, vezes a vazão mássica por bocal, vezes essa velocidade do jato relativa à saída do bocal, menos a velocidade do bocal. A gente sabe também que a velocidade do jato relativa à saída do bocal vai ser igual à vazão volumétrica, quantos litros por segundo, sobre 4 vezes a área
do jato. E a gente sabe que a velocidade do bocal ela vai ser dada por um número de rotações por minuto, eu vou chamar de N, vezes 2π sobre 60 vezes R, ômega R. Perfeito? Se eu junto tudo isso daqui, para tentar entender esse problema direitinho, eu vou ter a minha potência vai ser igual a 2π, que multiplica N dividido aqui por 60, né? Que multiplica 4, que multiplica o raio, que multiplica a vazão mássica por bocal. Esse cara vai multiplicar, então, esse Q dividido por 4 vezes a área do jato, menos N vezes 2π vezes R sobre 60. Né? Se eu substituo valores aqui, para esse caso específico, então, para R igual a 0,6, vazão mássica por bocal de 5 kg por segundo, que entra 20 litros por segundo, a densidade da água é mais ou menos 1000 kg por metro cúbico, são 4 bocais. Esse meu Q, cadê minha caneta? Está aqui. Sobre 4 vezes a área do jato, já calculei esse cara, deu 63,66 metros por segundo. Se eu substituir esses valores aqui, eu vou ter uma relação entre essa potência e a velocidade de rotações por minuto do meu aspersor, que vai ser W ponto, vai ser igual a 1,2566, que multiplica 63,66 N menos 0,0628 N ao quadrado. Daqui eu já vi, cara, que esse cara é uma parábola. Que é uma coisa que a gente poderia ter intuído só dessa análise dos dois limites assintóticos. O caso em que você segura o aspersor, o torque é máximo, a potência é zero, e o ômega também é zero. E de um caso em que você desconecta ele, desengata ele, né, ele para de transmitir torque, mas vai girar pra caramba e também vai ter uma potência zero. Esses dois casos, né, não geram potência e vão estar entre RPM zero e o RPM máximo. Então a gente infere que talvez tenha um RPM ótimo ali, que vai gerar potência máxima, e aí essa inferência me fez postular que esse cara seria uma parábola. Eu propus aqui uma expressão e verifiquei que de fato esse cara é uma parábola, tem aqui n quadrado. Se eu quero saber qual que é o valor do ponto de máximo, qual que é a potência máxima, basta eu derivar essa expressão com relação a n igual a zero, e eu vou descobrir qual que é o n que isso acontece. Se eu derivo igual a zero, isso vai dar 80 menos 0,1578 N igual a zero, eu descubro que a rotação ótima vai ser de 506 RPM. Se eu tiver 506 RPM aí, eu vou ter um contexto ótimo de geração de potência, que é bem a metade, né, praticamente desse 1013 aqui, ó. Então esse ponto aqui é uma parábola bem simétrica, tá? Esse ponto aqui, ó, 506, que é aproximadamente a metade de 1003. Beleza, galera? Então espero que tenham entendido esse exercício. Esse aqui é o exemplo clássico desse tipo de princípio físico, né? É claro que a potência real desse cara vai ser um pouco menor, existem reversibilidades e tal, mas seria uma estimativa assim que você poderia ter desse torque transmitido olhando para aquilo que acontece nas saídas dos bocais. Espero que tenham entendido e na aula que vem a gente continua o nosso curso. Um beijo no coração de vocês.